Salmo 51, que ele realmente nos ensina. Dos 7 salmos penitenciais, certamente ele é o mais importante, e dizem inclusive até que o grande santo e doutor da igreja, Santo Agostinho, rezou esse salmo no seu leito de morte. É claro, é porque esse salmo demonstra a essência da verdadeira penitência. E aí, vamos estudá-lo versículo a versículo com profundidade. Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor de Bíblia na Faculdade de Teologia, e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia Católica de verdade. Já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixa aqui a sua curtida, porque isso, tenho certeza, vai te ajudar a viver muito melhor a sua penitência, o seu pedido de perdão a Deus. Inclusive, deixa aqui o seu comentário, por exemplo, de onde você está me assistindo, eu quero muito saber. E também, o que mais te chamou a atenção nesse salmo ao longo da exposição? Bom, a primeira coisa importante que nós devemos falar a respeito desse salmo consiste na informação que nos é dada no seu título ou no sobrescrito, assim nós chamamos, tá? Por quê? Porque a informação se refere aos eventos que estão relatados lá no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Essa sobrescrição do Salmo 51 coloca-o, por exemplo, como sendo a resposta de Davi à forma como Natã o confrontou após o seu pecado de adultério com Betseba, ou Bersabeia, depende da tradução que você pegar, o nome vai se modificar um pouco. Bom, fato é que esse é o 6º salmo que leva um título, entre aspas, histórico, que o liga, por exemplo, a eventos específicos da história de Davi. E o primeiro de uma sequência de 8 salmos que são atribuídos a Davi lá no livro 2. Os salmos são divididos em 5 livros, inclusive aqui no canal eu tenho alguns vídeos a respeito do livro dos Salmos onde eu explico isso. Então aqui há uma sequência de salmos que vai do 51, passando pelo 52, o 54, 56, 57, 59, 60 e 63, que são atribuídos a Davi. E o Salmo 51 consiste numa lamentação individual, é o eu que fala, tá? E aqui neste caso, mais especificamente, é um lamento, que é um ato de contrição, é uma confissão, é uma súplica, tá? De um pecador que está muito arrependido. Esse salmo, inclusive, também é conhecido dentro da nossa tradição católica com o nome latino de Miserere, tá? E ele é muito presente dentro da nossa experiência cristã católica. Por exemplo, nos antigos ofícios romano, beneditino, ele era recitado todos os dias nas laudes, inclusive. Do ponto de vista do contexto histórico, há bastante discussão a respeito da autoria e da datação do salmo. Claro, alguns afirmam, como eu já inclusive trouxe aqui mais tradicionalmente, que Davi foi aquele que o compôs. Porém, quando olhamos para algumas evidências internas, elas sugerem que o salmo ele pode ter sido elaborado durante o período exílico ou pós-exílico. Há muita discussão a respeito disso, eu não vou adentrar nessa temática aqui agora, nos interessa mais olharmos o conteúdo desse salmo maravilhoso. Do ponto de vista agora do contexto literário, o que esse salmo é? É um salmista que está pedindo a Deus por misericórdia e purificação. Isso nos versículos 1 e 2. E aí então, dos versículos 3 a 6, ele vai reconhecer o seu pecado. Diante desse reconhecimento, dos versículos 7 até o 12, ele vai pedir a Deus que o purifique e que o restaure. E nesse sentido, nos versículos 13 a 15, ele vai descrever como é que ele vai responder a esse perdão de Deus. E por fim, depois dele afirmar que Deus prefere um coração contrito, isso nos versículos 16 e 17, ele conclui pedindo então a Deus uma restauração nacional nos últimos 2 versículos, o 18 e o 19. E é muito bonito entendermos que este salmo
tem uma estrutura literária e uma estrutura muito bem trabalhada nas suas partes. Só para você ter uma ideia, tá? O Salmo 51 tem uma estrutura tão bem organizada em 3 blocos que realmente nos impressiona, tá? É um bloco no começo, outro no final, que vão formar um paralelismo entre si, e um bloco central. Vamos dar uma olhada agora nisso que eu estou falando. Olha que coisa maravilhosa. No elemento A, nós temos aí o perdão, não é, que é pedido a Deus, nos versículos 1 e 2, e nós temos então as palavras: apaga, lava-me, purifica-me. E eu quero que você observe, olha lá, o pedido de perdão a Deus dos versículos 7 e 9, nessa primeira parte do Salmo, olha que coisa impressionante. Se repete então o purifica-me, lava-me e apaga, agora de forma cruzada, formando um paralelismo, o elemento A e o elemento A', é assim que nós chamamos, tá? O elemento A' aqui embaixo, formando esse bloco, não é? Em forma de sanduíche. Isso é muito bonito. Aqui outro detalhe também que nós podemos trazer à tona é que o que sobra no meio é aquilo que é considerado o mais importante, tá? Ou seja, é apresentado nos versículos 3 a 6 a razão do pedido de perdão, tá? E esta parte também apresenta uma estrutura de paralelismo realmente impressionante, construída pelo salmista com muitos detalhes. Vamos dar uma olhada como os versículos de 3 a 6, as razões, não é? Ou a razão para esse pedido de perdão, como é que isso está configurado. Dá uma olhada comigo, olha que coisa fantástica. Olha só os elementos. Quero muito que você observe agora na sua tela, se você está assistindo isso em movimento, não é? Para um pouquinho, se você puder, dá uma olhada, porque realmente é maravilhoso. Observe que eu deixei aí pintado, tá, em azul as bordas. Então nós temos o elemento A e o elemento A' lá embaixo. Nós temos em verde, tá, o elemento B e o elemento B' aqui embaixo. Depois nós temos o elemento C e o elemento C', tá? Olha aí que está em vermelho. E no centro, na parte então mais importante desse salmo, nós temos o elemento D. Então é muito interessante, pessoal, como essa estrutura é bem montada. E agora eu vou explicar aqui algumas coisas importantes para vocês dentro dessa estrutura, claro, de forma rápida, né? Para que a gente possa entender como é que a gente identifica esse jogo que o autor coloca aqui nessa poesia. Então, aqui, ó, nós temos o verbo conhecer, que se repete aqui embaixo, formando, portanto, não é, esse paralelismo, tá? Depois, um outro detalhe importante é o que se coloca nos elementos B e B'. Nós temos aqui o salmista afirmando que o seu pecado está sempre diante dele, ao mesmo tempo, não é? Ele está dizendo que Deus também conhece o seu interior, conhece a sua realidade secreta e que se deleita, na verdade, no secreto, tá? Então essa dimensão do salmista que conhece e do Deus que conhece a realidade de quem reza esse salmo. E aí nós temos aqui, depois no elemento C, o verbo pequei, no hebraico tem esta raiz. Olha que detalhe importante. Hatat. Hatat é justamente a raiz do verbo que se repete aqui agora, mas no substantivo, formado pelas letras hebraicas Het, Tet e Aleph, tá? Então aqui nós temos o termo substantivo no hebraico, então formando, portanto, este
paralelismo realmente impressionante, tá? Quando a gente lê em português, a gente não consegue observar isso, tá? No grego, no hebraico que a gente consegue visualizar isso melhor. E o elemento D que sobra, não é? Nós temos aqui, então, a utilização de um paralelismo, como nós podemos observar, serás e serás. Depois nós temos aqui justo e puro, formando aí a sequência do paralelismo. E por fim, teu, e aí os verbos colocados no infinitivo, falar e julgar. Percebam, olhando para as cores, não é, que nós temos uma sequência que se repete aqui. Neste sentido, então, é que nós temos nesse salmo, tá, na parte central aqui dos versículos 3 ao 6, essa estrutura literária realmente impressionante, tá? Só que não para por aí. Quando a gente avança no salmo e chega no centro do salmo, efetivamente, nos versículos 10 a 15, a gente encontra também uma estrutura literária. Olha só que interessante essa estrutura literária que começa do 10 ao 12, num pedido de renovação espiritual, e depois dos versículos 13 a 15, clamores que são seguidos de algumas promessas que são feitas por aquele que foi perdoado, tá? Muito bonito isso. Agora, também existe uma estrutura literária muito bem construída na terceira parte do Salmo, que está presente nos versículos 16 até o 19, até o final. Deixa eu mostrar para vocês agora essa estrutura. Ela também é bastante impressionante. Observe aí, não é, que nós temos o versículo 16 e o versículo 17 trazendo o que agrada mais a Deus. Depois, no versículo 18, um clamor por Sião. E depois, nós temos no versículo 19, novamente, o que agrada mais a Deus. Agora, olhando para o texto na sua totalidade, todos esses artifícios, não é, estruturais, poéticos, como é que a gente pode ver o todo? Vamos dar uma olhada, tá, no todo desse salmo. Realmente é maravilhoso. Olha só. Nós temos a primeira parte, que faz paralelo com a terceira parte, deixando no centro a parte central. Eu quero muito que vocês observem isso, porque tanto a primeira parte quanto a terceira parte, tá? Então nós estamos falando disso aqui, ó, que eu tô colocando a seta em vermelho. Nós temos aqui, pessoal, um paralelismo na forma. Olha que coisa realmente fantástica, não é? Um paralelismo colocado na forma, tá? E no centro, o pedido de renovação espiritual e as promessas de quem foi perdoado. Então é muito bonito, tá, o que nós temos aqui dentro desses versículos do ponto de vista estrutural, e isso chama realmente muita a nossa atenção. Então, o texto é muito bem construído, tá? Quem escreve esse salmo, quem o compõe, conhece muito de paralelismo, ok? E aí, então, você que quer conhecer mais a respeito de paralelismos, saber identificá-los com os nomes corretos, né? Falar de paralelismo de congruência e assim por diante, quiasmo e etc., eu tenho uma escola de estudos bíblicos online chamada Bíblia Play. E se você quer ser meu aluno, lá tem curso sobre salmos, lá tem curso sobre poética hebraica, para você saber interpretar de forma correta a Bíblia. Você pode então clicar no link que está aqui abaixo na descrição, ou pedir esse link para você poder fazer a sua matrícula, tá bom? Mas vamos continuar e vamos para os versículos 1 e 2, que é quando então o salmista pede a Deus por misericórdia e por purificação, ok?
Vamos ler o texto das Escrituras assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Bom, meus queridos e queridas, aqui é algo maravilhoso. Nós temos também uma estrutura literária belíssima posta aqui. Vamos dar uma olhada mais pormenorizadamente nela agora. Olha só que bonito. Nós temos então, logo nesse primeiro momento aí, o elemento A, o pedido. Compadece-te de mim. Trata-se aqui de um verbo imperativo, tá? Então, é um clamor que está sendo dirigido a Deus. Esse é o primeiro imperativo de toda essa série. Daqui a pouco eu posso comentar um pouco melhor aqui. E aí, então, nós temos isso que vai ser seguido, olha que dado muito interessante, pelo direcionamento a quem é esse clamor. No caso aqui, Deus. O salmista se dirige diretamente a Deus. E aí é muito bonito, porque essa estrutura mostra muito bem qual é essa argumentação na qual o salmista vai se apoiar. Ele clama o compadece-te e logo depois, então, olha que coisa maravilhosa. Faça isso, Senhor. Se compadeça de mim, ó, segundo a sua benignidade. Olha só, e segundo, olha só, gente, olha só, segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí tem algumas coisas interessantes aqui que nós precisamos compreender, tá? Primeira coisa, pessoal, é o termo benignidade. Esse termo aqui, na língua hebraica, é o termo hesed. Exatamente, é o termo hesed, tá? Ele se escreve assim, tá? Hesed é inclusive o nome de uma comunidade muito famosa, né, dentro da Igreja Católica. Hesed, tá? E a tradução pode ser misericórdia, pode ser também bondade, pode ser favor, pode ser fidelidade, beneficência também pode ser, tá? E é muito interessante isso. Outro detalhe que nós encontramos no texto é aquilo que está aqui, ó. Misericórdias. Aqui, no hebraico, é o rahamim, tá? Rahamim, tá? É a letra resh, rahamim. Deixa eu escrever aqui para vocês terem uma ideia, tá? De como é que é a língua hebraica. Eu vou mostrar bastante para vocês depois isso, tá? Rahamim, o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá? Então, transliterando aqui da esquerda para a direita, fica algo mais ou menos assim, ó. Ra, o CH, representando esse som de Ra, tá? Aí o A, e aí nós temos o M, o I e o M, Rahamim, tá? Olha que detalhe interessante aqui, tá? E aqui o detalhe é que esse termo é muito interessante. Ele tem a ver com vísceras, tá? A raiz dele tem a ver com isso. E ele vai expressar, portanto, um amor visceral. E em alguns casos, inclusive, ele se refere ao íntimo de alguém. Aquilo que é o mais interior de uma pessoa. E em outros locais, ele vai se referir ao amor de uma mãe. Porque a palavra útero no hebraico, pessoal, é a palavra rehem, que tem a mesma raiz de rahamim, misericórdias, que é o termo que está sendo usado aqui e está sendo usado no plural. Olha que detalhe fantástico. E tudo isso para quê? Para dar maior ênfase. Se a gente voltar aqui, ó, olha que detalhe bonito. Volta aí, ó.
tá? Tá aqui, ó, no plural. No hebraico está no plural. E isso também é claro. Por quê? Porque se de um lado está no plural as misericórdias de Deus, também está no plural as minhas transgressões. E aí nós temos um detalhe fantástico aqui. Deixa eu explicar isso para vocês, ó. Plural e plural, tá? E aí o pronome possessivo. Nós temos teu aqui e temos meu aqui, né? Tuas e minhas. Olha que detalhe interessante, que jogo que está sendo construído aqui. Enquanto as misericórdias de Deus, portanto, para se referir a algo grande, dá inclusive o substantivo multidão, que no hebraico é rav, tá? Aqui é rov, aliás, no texto aqui. Nós temos então a ênfase de que a misericórdia de Deus é muito grande em relação às minhas transgressões, que também são muito grandes, tá? Isso é muito bonito. Então é pautado nisso que o salmista vai proferir o seu clamor, compadece-te. E no hebraico, pessoal, esse verbo tem a mesma raiz de misericórdia, Hanan. Olha que detalhe interessante. E é aqui também utilizado na palavra misericórdias. Então, compadece-te tem a mesma raiz do termo misericórdias que eu acabei de explicar aqui, que está no plural. Tá? Então, a tradução do seu clamor poderia ser algo: tende misericórdia de mim. E quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia Ave Maria, tá? Ela traduz como tende piedade. Então, tende misericórdia ficaria mais bonito na minha forma de enxergar em português, porque você tem aí a mesma raiz, tá? Agora, é claro, né? São escolhas que os tradutores fazem e todas elas podem ser explicadas pelos próprios tradutores se vivos estão, né? Agora, esse verbo que tem essa raiz Hanan, da palavra misericórdia, vai aparecer 76 vezes dentro do Antigo Testamento. Sendo que 32 vezes no livro de Salmos, sobretudo em salmos de lamento, pessoal. E quando ele está na forma imperativa, ou seja, que é essa forma de pedido ou de ordem, dirigida a uma segunda pessoa do singular, a um tu, esse verbo aparece nada mais, nada menos do que 22 vezes em 20 versículos dos Salmos. E olha que detalhe bonito isso. E aí a gente entende que, tendo por base o Hesed de Deus, né, e o Rahamim de Deus, o salmista então completa a sua súplica com mais 3 imperativos. Aí ele vai dizer a Deus: apaga, lava-me e purifica-me. Então ele diz: apaga as minhas transgressões. Vamos olhar isso no texto, tá? Vamos olhar isso no texto. Olha lá. Apaga as minhas transgressões. Depois ele continua dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade. E termina: purifica-me do meu pecado. Chama a nossa atenção o que aqui, gente? A utilização do pronome possessivo meu, ligado às transgressões, iniquidade e pecado. Isso ressalta que o salmista tem consciência dos erros que ele cometeu, tem consciência da sua condição de pecador. Tá? E vários aspectos da desobediência à vontade de Deus vão ser expressos aqui a partir desse momento no Salmo. Com 3 sinônimos: são as transgressões, a iniquidade e o pecado, que ele assume como sendo dele, tá? Cada um desses termos que estão postos aqui, por sua vez, vai estar associado a um tipo diferente de ação, que vai identificar um tipo de eliminação.
Como assim, professor? Vamos voltar aqui para o texto. Ó. Vamos dar uma olhada, presta atenção. Então, como eu disse, nós temos aqui transgressões, estará ligado ao apagar. É isso que eu quero dizer, ó. Iniquidade ligado aqui, ó, ao ato de lavar. E o pecado ligado ao ato de purificar. Lembrando, tá, que nós temos aqui sempre o pronome possessivo, meu, sendo utilizado aqui, tá? Então vamos lá, olha só, o salmista fala em apagar as transgressões. A metáfora aqui é de uma mancha bastante feia, numa página, exato. Pensa numa página de papel, tá? No caso, na época, eram outros materiais que se usava para escrever, mas é tipo uma mancha feia numa página. Ou ainda, essa metáfora se refere ao lançamento de uma dívida que tem que ser apagada totalmente, apagada de registros, ou seja, numa folha de papel. Essa é a mesma imagem que Isaías vai usar no capítulo 43 do versículo 25. Salmo 109, 14, tá? E daí por diante, em outros lugares também vai aparecer essa imagem. Então aqui a ideia que ele usa é essa. Depois o salmista, ele fala aí, ó, de lavar do mal, ou lavar, tá, da iniquidade no caso aqui. E isso, pessoal, é como se fosse um pano sujo, que tinha que ser lavado de forma meticulosa, essa é a imagem. E nos tempos antigos isso exigia uma ação muito vigorosa. Eu não sei se você teve ou essa experiência ou alguns dos seus familiares tiveram, não é? Minha mãe conta que era assim que os antigos aqui, antes de máquina de lavar roupa e tudo isso, faziam na beira do rio. Os panos eram batidos nas pedras, né? Eram lavados ali no riacho, eram pisoteados às vezes para soltar a sujeira. E é isso, é essa imagem que está sendo colocada aqui, né? Um ato vigoroso para deixar o pano limpo, tá? E é claro que para lavar as roupas, não é? Para alcançar uma limpeza cerimonial, se fazia isso. Isso é a imagem que está em Êxodo, capítulo 19, no versículo 10, tá? E aí o salmista continua, purifica-me do meu pecado. Então o salmista fala de purificar do pecado de acordo com a imagem aqui, que ele constrói, é uma espécie de mancha, que uma água sanitária, né, ou muito sabão não conseguem remover. Jeremias capítulo 2, versículo 22 usa essa imagem. Essa mancha é daquelas que se solta só diante de uma ação purificadora de algum elemento, no caso aqui mais específico, no clamor do salmista, do próprio Deus. E aí no Antigo Testamento, o sangue dos animais que foi aspergido sobre o altar para simbolizar que ele foi purificado das impurezas, tá? Tem aqui uma imagem parecida. Você usa o sangue, um elemento, para purificar alguma outra coisa. Essa é a ideia. Isso está lá em Levítico 16, versículo 19. Tá? Só que o poder intrínseco que o sangue dos bodes, dos touros, tinha, ou melhor, não tinha que exercer, tá? Se tornou a realidade no sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado e de todo o mal. Tá? Então, um pouco a ideia aqui desse ato de purificar, que se usava o sangue para purificar pessoas e elementos, né, vai ser retomado na teologia do Novo Testamento. Tá? O sangue de Jesus é que vai ser como essa água sanitária, digamos assim, que é usada para purificar de forma profunda cada um de nós, purificar a humanidade, ok? Muito bonito isso, né? Não vou aprofundar nessa teologia, a gente não tem tempo para isso. Vamos para os versículos 3 e 6, tá? Nós temos aqui, então, depois do momento que ele faz esse primeiro clamor, ele reconhece o seu
pecado. É isso o que nós vamos começar a ler a partir de agora. Vamos para o versículo 3. Diz ele assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui um detalhe muito importante na construção dessa frase no hebraico. Vamos dar agora uma olhada aqui no texto em hebraico. E no texto em hebraico, nós temos uma construção em forma de rima. Olha que bonito aqui, começando, ó, da direita para a esquerda, nós lemos assim: Ki fechai ani edá, verhatati negedi tamid. Como assim, professor? Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo que eu marquei com vermelho, tá? Aqui, pessoal, a sonoridade da letra I. Lembrando, ó, daqui para cá. Então, nós temos aqui aquilo que corresponde à letra I em hebraico. E nós temos aqui o que corresponde à letra Y, tá? No hebraico, mas som de I. Então, observe que nós temos 3 sons de I aqui. Tá claro? Temos 3 sons de I aqui, colocados no final das palavras, salvo em uma única palavra, que é a palavra edá. E esta palavra edá, o significado é conheço. Conheço. Olha que detalhe interessante, pessoal. Olha que detalhe impressionante aqui. No centro, tá, nós temos uma palavra que destoa nesse caso, tá? E, gente, isso pode acontecer na poesia hebraica. Para destacar uma palavra, ela vai destoar. E nesse caso a palavra edá, que é conheço. Então a força do eu conheço, tá, é aumentada, inclusive, dentro aqui do texto, porque se adiciona o pronome pessoal de primeira pessoa do singular de forma separada. Eu já expliquei aqui no vídeo sobre o Salmo 91, tá, a respeito disso. Em hebraico, geralmente o pronome pessoal não aparece, tá? E aqui, ó, no hebraico aparece o pronome pessoal aqui, ó, que é o pronome ani, tá? Então, se coloca o pronome aqui e o verbo na sequência. Isso é algo realmente maravilhoso. Então, se destaca aqui o conhecer, que é o termo edá. O termo edá. E como é que ele deve ser entendido? Como é que edá deve ser compreendido por nós se então ele está em destaque aqui? Em um sentido pessoal de saber. E não no sentido de um reconhecer, nem um sentido de confessar. Isso é importante. Há uma diferença grande aqui. Nesse caso, então, o paralelo no versículo 3 é igualmente forte, porque ele fala de meu pecado ou pecaminosidade que está diante de mim. Lembra que a gente viu aqui? Olha que detalhe importante. E essa expressão certamente, então, vai transmitir um senso de consciência contínua, em vez de uma consciência apenas ocasional. Esse é o ponto aqui. E muito provavelmente, também aqui, a ideia de tensão contínua por vergonha e por medo. Então, quando o texto bíblico aqui, ó, traz para nós, pois eu conheço, edá, pois eu conheço as minhas transgressões, tá? Olha que detalhe interessante. Nós temos, então, não é, essa consciência clara dessa condição de pecaminosidade, tá? E é bonito demais a forma como o texto é construído, né, pessoal?
O texto é realmente muito bem construído, mostrando que o salmista conhece as suas transgressões, conhece a sua condição de pecaminosidade. E ambas frases vão trazer o pronome possessivo meu, ressaltando, portanto, essa realidade. E aí o salmista ensina que é preciso ter coragem, portanto, para lidar de forma imparcial consigo mesmo, com a sua própria condição. E essa vai ser entendida, portanto, como uma característica necessária a uma verdadeira confissão diante de Deus. Que coisa maravilhosa. E depois disso, então, vem o versículo 4, que vai ser o coração dessa confissão de pecado. Vamos ler o versículo 4 agora. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Gente, aqui alguns comentaristas notam, tá, a ausência de qualquer confissão de pecado contra outros seres humanos. Ou seja, erros que você comete com o próximo. E isso se dá pela frase contra ti, expressão contra ti, que vai ser utilizada 2 vezes, e o termo somente. E depois ainda o salmista fala, não é? O que é mal perante os teus olhos, falando diretamente com Deus. E muitos desses estudiosos do Salmo 51 presumiram que essa consciência falta nessa confissão. Por outro lado, outras passagens do Antigo Testamento, e aí por isso precisamos ler a Bíblia de forma mais global, digamos assim, esses textos, essas passagens deixam claro, desde muito cedo em Israel, essa ideia que os pecados contra as pessoas eram pecados contra o próprio Deus. Há várias passagens da Bíblia que mostram isso. Então, a violação dos mandamentos de Deus vai ser interpretada como pecado contra o próprio Deus. Olha que coisa importante eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E aí, a declaração paralela no versículo 4 também vai ser muito enfática. Fiz o que é mal perante os teus olhos. E a expressão mal aos teus olhos vai ser o oposto do que é bom, do que é certo aos olhos de Deus. E essa fórmula, ela será muitas vezes presente dentro da lei deuteronômica. Se a gente pegar, por exemplo, tá? Vou até colocar aqui na tela para vocês, Deuteronômio 6,18, lá está escrito: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Olha que coisa fantástica, então, aqui, não é? Existe essa oposição, o que é bom e o que é mal perante os olhos do Senhor. E o termo hebraico para mal aqui é ra, é assim, tá? Ra. E ele se refere a tudo aquilo que é ruim, a tudo aquilo que é desagradável. E pode também ou não pode ter um sentido ético específico. Então, coisas que não têm um valor ou que são corruptas também são designadas com ra. Coisas desagradáveis, feias, tristes, por exemplo, também. Coisas que são dolorosas ou prejudiciais também. Tá? Então, quando a gente olha numa concordância bíblica para ver como o termo aparece, a gente encontra todas essas referências. Agora, dito isso, então, o salmista vai continuar falando sobre a justiça do julgamento divino. E isso é algo muito interessante, tá? Quando a gente olha
para o versículo 4 do Salmo 51, a gente encontra assim, ó, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? Olha só, o que foi traduzido por de maneira que, na língua hebraica é a preposição lemaan. É uma preposição que pode ser traduzida por causa de, ou em relação a, ou ainda, para que. Exatamente, eu vou te explicar isso, porque é muito interessante aqui, há muita discussão teológica diante disso, tá? Então, quando a gente estuda o Salmo, a utilização dessa preposição lemaan vai levantar muitas discussões. Por quê? Na maioria das vezes que ela aparece nas Escrituras, ela expressa um para quê. Ou seja, expressa uma finalidade em vez de por causa disso. Tá? Olha, é diferente, hein? Por causa disso é uma coisa e para quê é outra. Então a ideia de propósito, a ideia de finalidade resulta numa tradução que fosse mais ou menos a seguinte. Olha lá, ó. Para que tu possas estar certo quando falar e irrepreensível quando julgar. Então, é aqui a diferença, pessoal. Olha só. Ó, esse para que, lemaan, tá? Na minha tradução, eu prefiro colocar o para que expressa finalidade. Tá? Olha só que dado importante. Isso é muito importante. Então, essa tradução, tá? Produz uma tensão entre o que está no começo do versículo 4 e o que está aqui. Por quê? Seria mais ou menos assim, ó. Pequei contra ti. Tá? Para que, a fim de que, com a finalidade de que tu possas estar certo quando falar e irrepreensível quando julgar. Nossa, percebeu a tensão? Vamos mergulhar nisso. Alguns intérpretes aceitaram essa tensão e optaram por entender esse versículo aqui no sentido de pequei para a glória de Deus. Nossa, como assim, professor? Especialmente num sentido paulino, o apóstolo Paulo. Existe um autor, inclusive, chamado Weisser, que ele cita Romanos capítulo 11, versículos 32 e 33, onde está escrito assim, para explicar essa tensão do pequei para a glória de Deus. Olha só o que Paulo diz. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então a ideia seria que Deus entregou a todos os seres humanos a possibilidade de desobedecê-lo para que ele pudesse ter misericórdia de todos os humanos. Tá? Mas ele também, esse autor, argumenta que isso não alivia a responsabilidade do ser humano, porque este tem livre-arbítrio e também o ser humano não está posto
diante de Deus como uma marionete. Aqui há um detalhe muito interessante, tá? Quando muitos teólogos bíblicos, tá, tratam desse tema, do ponto de vista teológico, também vai se apelar para Romanos capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5. Vamos dar uma lida, isso é fantástico. O texto diz assim: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Gente, aqui o apóstolo Paulo cita o capítulo 51 de Salmo, o Salmo que a gente está estudando, o versículo 4, na sua forma grega. É isso mesmo. Olha só, no grego, como está aqui o texto. Então, na primeira linha lá de cima, nós temos aí a tradução em português. Nós temos depois o grego do Novo Testamento, na versão da Nestor Aland, 28ª edição. E depois nós temos a Septuaginta no Salmo em questão. Tá? Observe, ele cita Hopos diakaiotes entois logoi su kai nixeis ento crinestaise. Tá? Então, ele cita, ele pega, olha aí, ó, ele pega aqui o Salmo está aqui embaixo, tá? E ele coloca aqui, portanto, nessa passagem. Isso é realmente interessante. Observe que ele pega exatamente como está lá. Exatamente como está. Então, Paulo aqui, tá, está tecendo uma argumentação. Uma argumentação. Para a gente entender essa argumentação, é preciso olharmos para o versículo 5 do capítulo 3 de Romanos. Olha o que Paulo está dizendo lá. Ó, vamos aqui, está ressaltado o texto. Ó. Mas, se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Gente, essa abordagem aqui pode ser sintetizada como? Exatamente assim, ó. O pecado do ser humano traz à tona uma luz mais clara a justiça e a santidade de Deus. Essa passagem, portanto, do Salmo 51, versículo 4, é muito complexa, tá? Então a ideia é, o ser humano pecou para que a glória de Deus se manifestasse, para que o perdão de Deus se manifestasse, para que a justiça de Deus se manifestasse, porque o próprio Deus, neste sentido, criou o ser humano por amor e, portanto, livre, podendo optar por desobedecê-lo. Olha que sacada interessante. Então, Paulo vai trabalhar um pouco essa ideia, inclusive citando, como eu falei aqui. Agora, existe também uma outra abordagem desse versículo 4 do Salmo 51, que é assumir, não é, que essa referência que está posta no versículo 4 remonta o que está no versículo 3, quando o autor diz lá, conheço as minhas transgressões, lembra? E aqui, nesse sentido, então, o versículo 4, na primeira parte, pequei contra ti, fiz o que é mal, seria uma forma de parêntese posta pelo salmista. E aí a ideia completa seria o que, então? Seria o seguinte, confesso que pequei, para quê? Ah, lembra daquela finalidade? Para quê? E aí, nessa interpretação, o versículo 4
onde aparece o para que, o hebraico lema'an, não é? Seria o para que tu possas estar certo quando falar e irrepreensível quando julgar, essa ideia. E isso seria, portanto, um elemento, não é, emprestado de uma fórmula bíblica chamada de doxologia do julgamento. Ah, meu Deus, que palavrão é esse, professor? Doxologia. Doxologia vem do grego doxa. Doxa significa glória. Doxologia é uma glorificação. Então, neste sentido, nós estaríamos diante aqui de um microgênero literário que vai ser composto pela seguinte ideia, não é? O pecador reconhece a justeza da punição divina e ele glorifica a Deus justamente, não é? Por esses atos do julgamento de Deus. E aí nós temos um exemplo belíssimo dessa doxologia de julgamento, por exemplo, o conselho de Josué a Acã, lá em Josué no capítulo 7, no versículo 19, vamos ler assim, olha só, tá? Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Então, na doxologia de julgamento, num louvor a Deus pelo julgamento que Deus vai operar, os culpados, os pecadores confessam, mas ao mesmo tempo louvam a Deus, confirmando a justiça de um julgamento divino. Então, o que ela comunica pode ser expresso dessa forma aqui no texto. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, porque eu estou errado e eu serei julgado, mesmo que duramente, porque tu és justo. Nossa, essa interpretação, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Daí então a gente entende o que o texto está querendo dizer. Olha só, vamos ao versículo novamente. Aqui, olha só, tá? Olha só. A ideia seria, não é? Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, e aí vem, ó. Para que tu possas estar certo quando falar irrepreensível, quando julgar, ou seja, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu sei que o Senhor é um Deus que realiza, não é, o seu julgamento de forma correta. Então, errei, essa é a realidade. Obrigado, porque o Senhor é justo. Meu Deus, que fantástico isso, né? E aí, para mim, você fala, mas qual que seria, professor, a interpretação melhor, então, do versículo 4? As duas visões. As duas visões. Tá? E aí eu lembro de Santo Agostinho, lembra? Ó, feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Pois é, eu pequei, Senhor, e diante do meu pecado algo bom se manifesta, o seu julgamento. E aí vem a segunda concepção. Portanto, eu te louvo, porque o seu julgamento é justo. É essa a minha visão. E nesse sentido, ambas interpretações são possíveis. Elas não se degladiam, não é? Elas não são opostas, tá? Essa é a ideia. Vamos ao próximo conjunto de versículos, agora no versículo 5 e 6. Vamos lá. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Medita nessas palavras. Olha que palavras maravilhosas. O que o salmista quer dizer com isso? Aquele não tem a ideia de que o ato
do marido e da mulher que dá início à vida é pecaminoso em si. Não é isso. Ele não está falando sobre isso. Além disso, com essas palavras, ele não está sendo a favor de que uma pessoa apresente a sua propensão inata para o mal como uma desculpa para as suas más ações, para os seus pecados, para os seus erros. O que ele quer dizer aqui é justamente o seguinte: ele não dá desculpas, ele reconhece que a iniquidade está com ele desde o seu nascimento. E ao fazer isso, ele não condena a sua mãe ou a sua concepção. Ao contrário, ele confessa a extensão da sua iniquidade. E aí eu lembro bem de Isaías. Lembra? A linguagem que está posta em Isaías capítulo 6, versículo 5, profeta. Então ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios, um povo impuro, né, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele reconhece a realidade dele, não como uma desculpa. E aí, na nossa tradição católica, de forma correta, se vê aqui uma indicação da doutrina do pecado original. Não que o salmista já tenha todo o entendimento pleno dessa doutrina. Não, mas vê aqui a semente dessa doutrina. E aí é interessante observarmos que o versículo 6, na Ave Maria, traz o seguinte: não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Vamos lá, pessoal. Então, aqui embaixo, a gente acabou de ler, é a Bíblia Ave Maria. Tá? A tradução da Bíblia Ave Maria. Como eu traduziria? Por exemplo, a primeira linha, eu começaria assim, colocaria um veja. Um veja. Por quê? Porque no hebraico aparece nesse caso aqui essa interjeição, tá? Que é o ren em hebraico. É uma tradução um pouco difícil da gente fazer dessa partícula, porque ela pode ser utilizada para vários momentos, mas sobretudo ela é utilizada para introduzir alguma verdade significativa. Então tem um veja colocado aí. E na continuidade eu colocaria assim, desejas, o que está traduzido por a mais, tá? E aqui na Almeida, revista atualizada, que eu estou utilizando aqui, né? Por comprases, eu colocaria assim, veja, tá? Desejas, olha só, a verdade. Então eu tiraria sinceridade aqui, tá? E tiraria o na, e colocaria desejas a verdade, tiraria o de coração da Ave Maria e colocaria no íntimo, tá? Faria esse movimento de tradução aqui. Veja, desejas a verdade no íntimo, tá? E aí que tá. O sentido é o quê? Deus deseja, Deus ama, Deus quer, Deus busca um coração sincero, tá? Isso é o que eu faria nessa tradução aqui, nesse versículo, tá? Muito, muito interessante. É só para você ter a ideia de que se pode traduzir de diversas formas o texto bíblico, tá? Eu, inclusive, dentro da minha escola bíblica online, o Bíblia Play, eu explico lá em um dos cursos sobre isso. Eu mostro, né, os tipos de tradução
e aí eu não vou entrar nesse meandro aqui agora, tá? Já falei, se você quiser, não é? Sinta-se à vontade de ser parte dessa escola, tem o link aqui embaixo. Mas vamos continuar, tá? Agora então, dos versículos 7 ao 12, o salmista pede a Deus que o purifique e o restaure. Vamos então para o versículo 7 e vamos continuar até o 12 agora. Vamos lá, olha só. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Bom, o que é o esopo, pessoal? É um ramo de um arbusto, tá? Que tem folhas perfumadas, os galhos são lenhosos, assim, e eles formam uma espécie de aspersor natural. Olha só que planta interessante. Esse é o esopo, tá? E ele é prescrito na lei mosaica para ser um instrumento de aspersão do sangue do sacrifício. Ao mesmo tempo também da água para purificação. Isso a gente vê lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 22, em Levítico 14, 4, Números 19, 18. E aí o texto continua dizendo, não é? Mais branco do que a neve. Tá? E aí alguém pode falar, nossa, mas como naquele local, no Oriente Médio, que é tão quente, tem neve, eles conheciam neve? Pois é, tá aqui uma imagem, gente, olha aí, ó. Uma imagem de Jerusalém, debaixo de neve, pessoal. Sim, lá tem neve, tá? Lá tem locais de neve, tá bom? Então, não é à toa que a Escritura traz essa imagem. E aí é interessante que quando a gente olha para o simbolismo da neve dentro da Bíblia, a neve vai ser um símbolo de pureza, um símbolo de limpeza, né? Dentro das Sagradas Escrituras, Isaías vai trazer isso, em outros lugares isso vai aparecer. E aí então nós vamos para o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quando a gente olha na Bíblia Ave Maria, a tradução está assim, ó. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. O que está posto aqui? Primeiro, quero que você preste atenção na diferença do número de capítulo, tá? O número maior é o número da Bíblia hebraica, o número menor é da Bíblia grega. Tá? Então é interessante isso. Segundo, pode observar aí a numeração dos versículos, tá? Você que está acompanhando na Ave Maria já percebeu aí que tem uma diferença na numeração. O que está em jogo aqui, pessoal? É por conta dessa diferença mesmo, tá? E também de outra questão que é ligada ao seguinte. Existem algumas Bíblias que colocam a sobrescrição. Sabe aquela parte que fala sobre Davi, Betseba, o pecado de Davi, contando já como versículo ali. Então, começa depois, aí tem esse descompasso, tá? É isso que está acontecendo, então não fica desesperado não, se você está lendo na Bíblia Ave Maria ou numa outra tradução que tem numeração diferente. Esse salmo tem essa confusão mesmo, dependendo de Bíblia para Bíblia, beleza? Só que o que eu quero que você entenda é que quando a gente olha no hebraico, tá? No hebraico, o termo palavra, tá? O termo palavra, davar em hebraico, não aparece no hebraico. Tá, professor? Por que você trouxe isso? Eu estou ressaltando isso aqui apenas para que você entenda que algumas vezes as traduções não traduzem de forma literal, elas fazem uma adaptação no texto para que os ouvintes, leitores atuais possam acessar o que o autor quis dizer, tá? Aqui então é essa a diferença. Daí você precisa entender os tipos de tradução, tá? Lá no meu Instagram, @JoãoClaudio_Rufino, tem lá um pequeno Reels onde eu falo sobre as duas básicas formas de tradução. Já ajuda muito a você entender sobre isso. Mas tá, o que o autor
quis expressar de verdade, o que ele quis dizer. Algo como que, faça-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, né? E ainda que que o Senhor tenha me esmagado ou me quebrado, né, eu serei feliz de novo. Essa ideia que está colocada então aqui no versículo, tá? Vamos para o versículo 9. E também vamos seguir o versículo 10 já de uma vez. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Então aqui, gente, ó, à medida que o salmista ele continua falando, ele parece voltar a sua atenção do passado para o futuro. Para que as suas ações futuras sejam agradáveis a Deus, diferente do que foi no passado. Então ele clama por um coração limpo e recém-criado. E aí há um detalhe. Esse verbo criar, que está usado aqui no texto, no hebraico é o verbo bará. É o mesmo termo que aparece lá em Gênesis capítulo 1. É aquele verbo do Deus criou os céus e a terra. Só que há um detalhe. Dentro da Bíblia, não existe qualquer outro sujeito para esse verbo a não ser o próprio Deus. Ou seja, o ser humano não cria. O ser humano não tem esse poder. Aqui, o verbo, portanto, é muito específico. É um verbo utilizado somente por Deus. Então o salmista está pedindo a Deus que crie algo novo, algo renovado nele, um coração que ame a Deus, um coração que obedeça os mandamentos. E é com isso, então, que ele está pedindo. Senhor, renova em mim esse espírito inabalável, esse espírito firme, esse espírito estabelecido. Então aqui nesse sentido ele parece estar pedindo esse coração novo, um espírito firme para continuar obediente a Deus, para viver santidade, é essa a ideia. Que texto maravilhoso, que clamor fantástico. Então só Deus é que pode fazer isso, essa é a ideia. Só Deus que pode renovar o coração dele. Nada mais, só Deus. E aí vamos para os versículos 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restituí-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Gente, aqui no versículo 11, o salmista pede a Deus que não retire dele o Espírito Santo. Inclusive, a expressão Espírito Santo aparece aqui no Antigo Testamento, tá? É muito bonito sabermos disso. Depois a gente pode até aprofundar essa questão. Agora, a gente precisa ter em mente aquilo que nos foi anunciado no começo, que se é Davi o autor desse salmo, pode ser que neste sentido há uma lembrança, não é? Uma lembrança de 1 Samuel, quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul, banindo-o da sua presença. Então parece que o salmista, nesse caso aqui, Davi, digamos dessa forma, está pedindo corajosamente que, ao invés de ser removido da presença de Deus como seu ungido, como aquele que recebeu o Espírito, ou seja, como Messias, como Cristo do Senhor, como Rei de Israel, ele possa continuar na presença de Deus, desfrutar do Espírito Santo como um rei que recebia na unção isso. E aí no versículo 12 vai aparecer aí um paralelo interessante, coração, espírito, quando é dito, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito inabalável. Gente, isso aqui são palavras que reúnem elementos muito próprios da mensagem de vários
profetas do Antigo Testamento, inclusive o que trabalha muito isso é Ezequiel, tá? Ezequiel, ele fala, não é, que Deus diz ao povo que vai dar um coração novo para o povo, que vai colocar neles um espírito novo. Se você pegar Ezequiel, em 3 momentos ele vai trabalhar isso, no capítulo 11, no 18, no 36, tá? Então aqui essa linguagem também está posta. Muito bonito. E aí nós temos então os versículos 13 a 15, onde vai ser feita uma descrição aqui, não é, de como é que ele, salmista, vai responder a esse perdão de Deus. E, gente, aqui é um show. Aqui é um show. Olha o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então aqui o salmista, pessoal, ele direciona os seus pensamentos agora para os outros. No versículo 13. Tá? Lembra que eu falei que o pedido de perdão é a Deus? Em consequência, pela teologia bíblica, tem a ver com pedido de perdão aos irmãos de alguma forma, porque quem faz alguma coisa contra o irmão faz contra Deus e assim sucessivamente. Aquele se volta para os outros. Ou seja, ele tendo sido renovado, ele promete que vai compartilhar essa experiência com os outros. Que coisa maravilhosa! O vocabulário que apareceu lá nos versículos 1 a 5 se repete aqui no 13, só que com uma reviravolta. Ou seja, o que é o principal entre os transgressores, entre os pecadores, agora vai ser uma espécie de professor para os transgressores, para os pecadores. Há uma inversão. E nesse sentido, o Salmo está nos ensinando que aqueles que são reconciliados com Deus vão levar essa mensagem de reconciliação. Isso é fantástico. Aí vem o versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Gente, esse versículo aqui no hebraico traz uma curiosidade, é bem interessante, tá? Vou até mostrar aqui para vocês o texto no hebraico. Olha só. Aqui, nessas primeiras palavras, tá? Nós temos algo muito interessante. Em hebraico, a gente lê assim, ó. Hatzileni midamim, tá? E aí, a tradução literal dessa palavra que eu destaquei em vermelho aqui é interessante. Por quê? Porque aqui nós temos sangues. É isso mesmo que você tá ouvindo. Sangues. É o termo sangue no plural. Damim. Tá? O termo sangue no singular é dam, mas o que nós temos aqui é damim. Então, a tradução aqui literal seria: livra-me dos sangues. Ué, como assim, professor? Pois é, gente, esses sangues, tá, que são colocados aqui, podem significar o derramamento de sangue, a violência. Mas também pode significar a culpa decorrente do derramamento de muito sangue. Então é interessante isso. E aí esse significado parece ser bastante adequado para alguém que se apresentou como principal dentre os pecadores. Especialmente se o Salmo 51 for entendido dentro do contexto do assassinato de Urias por Davi, porque ele armou todo o processo da morte de Urias, né? Nesse sentido, é isso que está acontecendo. Então, pode ser, nesse caso, o que está sendo colocado aqui. E aí, nesse caso, o versículo 14 vai continuar esse apelo ao perdão, que já foi trazido no versículo 1 e 2, do versículo 6 ao 12, e é esse o ponto aqui. Nesse caso, então, sangues pode se referir
a esse derramamento de sangue, a esses assassinatos e etc, né? Então a frase livra-me dos sangues vai ter essa conotação de assassinato aqui e no sentido amplo, todo o pecado que está relacionado com a abreviação da vida de alguém, tá? E aí volto a repetir, a questão do plural nessa palavra hebraica aparece aqui, tá? Essa ideia, tá bom? Vamos ao próximo versículo, que é o versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, mais uma vez aqui, o salmista aparece como alguém comprometido a dar um testemunho público por causa do que foi o perdão e a reconciliação de Deus operada, tá? E aí é uma transformação interior que não é suficiente, né? Como assim, professor? Uma transformação interior não é suficiente. O coração que é limpo, um coração que é novo, o espírito novo, precisam estar acompanhados por uma proclamação externa, visível, audível. Ou seja, não dá para você ter passado por essa experiência se você não proclamar. E aí o interessante é que o texto poeticamente é muito bem construído, porque todos os órgãos da fala vão participar desse processo. Ele falou, não é? Da língua, dos lábios e agora da boca. Olha que dado bonito, né? Ou seja, quem foi reconciliado tem que proclamar. Agora, um outro detalhe é que, aparentemente, esse louvor, ele tem, de certa maneira, a intenção de fazer uma substituição daquilo que era o oferecido num sacrifício ritual. É quando você ia até o templo, por exemplo, para poder fazer o sacrifício ou no santuário. Então, nesse ponto aqui, o Salmo 51 parece relembrar o Salmo 50, lá nos versículos 14 e também no 23, onde a ideia que está posta é que o sacrifício apropriado, o sacrifício querido por Deus, é a ação de graças, é o louvor a Deus. Vamos ver o versículo 14 do Salmo 50. Está dito lá, ó, oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E olha o versículo 23 do Salmo 50. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, assim, o que está posto? Que a gratidão humilde, acompanhada de palavras e ações, é o que Deus quer. Então, o versículo 16, inclusive, nos lembra daquelas críticas feitas pelos profetas, aqueles que realizavam sacrifícios no santuário. Lembra, Amós fala muito disso, Isaías fala, Oséias fala, as pessoas que faziam sacrifício, mas não viviam de acordo com a vontade de Deus num testemunho real e concreto. Então minha boca proclamará o louvor de Deus, tem a ver com isso. É um louvor, uma ação de graças transformada numa vida concreta, tá? E aí a ideia é que Deus quer que as ações rituais sejam acompanhadas de um comprometimento e uma transformação pessoal, uma vida nova. Em resumo, Deus deseja um eu completo. Não apenas um eu que fala com Ele, mas um eu que vive a sua vontade. Tendo dito isso, então estamos nos versículos 16 e 17. Depois nós vamos ver isso, né? Depois de afirmar que Deus prefere um coração contrito ao sacrifício, então vem aqui esses versículos. Vamos para eles agora. Olha o versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos, tá? Olha que dado interessante. Aqui a ideia é, você, Senhor, não se deleita, tá? Apenas com sacrifícios, mas com a própria vida.
Então o salmista está declarando essa verdade a respeito de Deus, Deus que repudia os sacrifícios que são feitos sem sinceridade nos atos de adoração do antigo Israel. Inclusive o Salmo 40, versículo 6 traz isso, olha só o que diz lá. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, tá? Olha lá, essa ideia, portanto, é aquela ideia que eu estava dizendo, presente na literatura profética, que vai fazer essa condenação de uma ação religiosa vazia, aquela que não é acompanhada por uma caridade, por uma prática de santidade concreta. Tá? E isso vai ser corroborado pelo versículo 17 aqui no Salmo. Na continuidade, o salmista aqui diz, olha só, vamos pegar aqui, ó, versículo 17. Deixa eu ler aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui na própria Bíblia, eu vou ler para vocês, ó. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, nesse sentido, o que Deus deseja? Lembra dessa pergunta? Um espírito quebrantado, um coração contrito, essa ideia, tá? E aí, essas duas ocorrências aqui do termo quebrantado, no hebraico é uma palavra interessante, é nishbar. Vão traduzir uma raiz hebraica muito literalmente aqui, né? E essa tradução, ela às vezes pode ser enganosa, porque a ideia de quebrantado, para nós contemporâneos, algo leva-nos a entender algo quebrado, né? Algo que está destruído, algo que é até disfuncional, né? Do ponto de vista de um objeto quebrado. Mas não é isso, tá? Não é isso. O que está posto aqui, a ideia desse coração quebrantado é um coração partido, é um coração que é colocado em contrição. Essa ideia. Então aqui a ideia é que esse coração está contrito, está esmagado. Certo? Esse é o ponto. Então Deus não quer pessoas quebradas no sentido de disfuncionais, né? Ou nos sentidos de esmagadas como se fossem pessoas oprimidas. Não. Deus deseja pessoas humildes, que reconheçam a sua condição, que reconheçam e se colocam como dispostas a oferecer todo o seu ser a Deus. E aí então nós chegamos à conclusão desse salmo, o salmista pedindo então a Deus uma restauração nacional, nos versículos 18 e 19. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Gente, esses versículos aqui, alguns vão dizer serem acréscimos posteriores, tá? Bom, existe uma discussão a respeito disso, alguns vão falar que isso foi posto lá para frente, porque uma oração por Sião, uma oração por Jerusalém, só poderiam estar presentes no sentido de pedir a restauração dos muros num período pós-exílico, porque foi no exílio da Babilônia, em 586 a.C., que houve a destruição, tá, dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e, portanto, isso já teria ultrapassado em muito o período em que Davi viveu. Davi viveu ali por volta do ano 1050, então 586, imagina, né? Só que, se a gente quiser ainda manter a perspectiva de que foi Davi que escreveu, a gente precisa entender que esse Salmo 51, ele está trazendo uma dimensão metafórica para trazer a ideia de uma relação entre o individual e o coletivo, o individual e um corporativo. A ideia básica
é que, nesse sentido, tá? Por causa dos pecados de Davi, a cidade foi chocada, destruída de alguma forma. E aí, nesse sentido, a nação precisa ser reconstruída, já que o rei foi um mau exemplo. Tá? Então, esses versículos vão ser um lembrete para nós de que o pecado nunca é só, exclusivamente uma questão de decisão individual. É também uma questão de maldade corporativa, institucionalizada. Olha que dado interessante. E aí o pedido para que Deus seja benevolente, favoreça Sião, reconstrua os muros de Jerusalém, seria mais ou menos o equivalente ao pedido que o indivíduo salmista fez para que o Senhor criasse nele um coração puro e desse para ele o espírito renovado. Então, ao recriar o indivíduo, toda a comunidade vai ser restaurada, a cidade vai ser reconstruída nessa metáfora. E na cidade restaurada, habitada, não é? Pelos puros de coração, a gente tem a realização novamente dos sacrifícios corretos, não aqueles apenas externos, exteriores, como uma prática vazia, né? Numa liturgia reta. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí o Salmo conclui no versículo 19. Então te agradarás, olha aí, ó, dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então o versículo aqui final vai corrigir as críticas que foram feitas anteriormente ao sistema de sacrifícios, que muitas vezes as pessoas iam lá fazer os seus sacrifícios, mas não viviam de acordo com a vontade de Deus. E nesse sentido pontua que o valor da prática religiosa está condicionada pela pureza de coração, pela santidade de quem faz o oferecimento desse sacrifício. Tá? Isso é bonito demais. Nesse sentido, portanto, o texto está trazendo para nós que se queremos viver de verdade a vontade de Deus, não basta apenas vivermos as práticas religiosas, se não vivermos uma reconciliação que nos leve a um coração novo, realmente recriado, realmente um coração que viva aquilo que é adequado à vontade de Deus. Sacrifícios corretos, portanto, são sacrifícios que primeiramente são vividos por aqueles que colocam a santidade em prática. Gostou? E aí? Deixa aqui o seu comentário. O que mais te chamou a atenção? O que mais te tocou nesse salmo? Escreve aqui, tá? E se você quiser deixar, inclusive, também uma mensagem de incentivo, é muito válido, gente, porque fazer todo o estudo desse é muito complicado, é difícil, leva tempo. Então, coloca aí uma mensagem, escreve aí um continue, amém, vamos em frente, tá bom? Então, para isso também, compartilhe esse vídeo, para incentivar, para que muitos mais possam, nossos católicos, compreender melhor a Bíblia, não serem levados por qualquer vento de doutrina, beleza? Posso contar com você? Tá aqui então o convite, vai lá, compartilhe o vídeo, tamo junto, Deus abençoe, valeu!